Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um pouco sobre Charles Finney e o apelo à frente para aceitar Jesus. Não que ele foi o que inventou isso ou utilizou esse método, mas ele foi o que propagou e mais popularizou a partir do século XIX. E várias outras tradições e pastores e igrejas seguiram essa mesma tradição que ajuda, né, na conversão de almas. Então conheça um pouco da história por trás dessa tão famosa frase: venha à frente aceitar Jesus. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. O apelo à frente, aceitar Jesus. A típica cena: o pastor encerra seu sermão, o Espírito Santo convida você a vir. A congregação orando, esperando ansiosa, convida você a vir. Na primeira nota da primeira estrofe, desça as escadas, desça por estes corredores, que os anjos possam acompanhá-lo, que o Espírito Santo de Deus o encoraje, que a presença de Jesus caminhe ao seu lado enquanto você vem, enquanto nós permanecemos em pé e cantamos ao Senhor. E as pessoas realmente vêm, semana após semana, em igrejas por todo o mundo. Cenas como essa acontecem ao fim de milhares de sermões. A congregação fica em pé e canta. Os pecadores caminham pelos corredores e oram por salvação. Este método evangelístico, bem comum, conhecido como sistema de apelo, não foi sempre assim. Evangelistas bem-sucedidos como George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley nunca fizeram um chamado ao altar. De fato, eles nem sequer sabiam o que era isso. Eles convidavam seus ouvintes apaixonadamente para vir a Cristo pela fé e aconselhavam regularmente os pecadores ansiosos depois dos cultos, mas não lhes pediam para dar uma resposta pública ou física após os sermões evangelísticos. Então, de onde vem esta prática? Inicialmente, o apelo era usado como um meio eficiente de reunir pessoas espiritualmente interessadas em se juntarem para aconselhamento após um sermão. Em vez de procurar os penitentes um a um, o pregador os chama à frente ou a outra sala para conversar e orar. Alguns pastores usaram este recurso no fim da primeira década do século XVIII, mas apenas durante os encontros campais do segundo grande despertamento da América foi que eles realmente ganharam espaço. Os encontros campais eram comuns em estados de fronteiras, como Kentucky e Tennessee. Por volta do começo do século XIX, estas reuniões, que duravam alguns dias, eram um meio de os ministros, a maioria metodista, batista, presbiteriana e discípulos, introduzirem o evangelho aos colonos rurais. As primeiras reuniões campais foram feitas com pregações apaixonadas e respostas extremas. Centenas de ouvintes gritavam, gemiam, desmaiavam, contorciam-se e choravam desesperadamente. Os pregadores geralmente viam estas respostas como evidência da obra do Espírito Santo. Por volta de 1805, estes movimentos corporais espontâneos eram menos comuns. Os ministros faziam um apelo como um meio visível de medir a resposta das pessoas às suas mensagens. Os altares eram áreas cercadas perto do lugar principal da pregação, no campo onde os pregadores desafiavam os pecadores a buscar a salvação. O pregador metodista Peter Cartwright descreveu um encontro campal em 1806, abre aspas. O altar estava cheio de gente transbordando em lamentos, fecha aspas. Outro pregador metodista contou detalhadamente o momento em que o cercado estava tão cheio de gente que as pessoas não tinham a possibilidade de fazer qualquer movimento lateral, mas estavam literalmente cambaleando em massa. Os metodistas experimentaram um crescimento exponencial durante as primeiras décadas do século XIX, em parte por causa de seus métodos evangelísticos, incluindo os encontros campais e os apelos públicos. Muitas pessoas consideram Charles Grandison Finney, de 1792 a 1875, o pai do apelo. Ordenado ministro presbiteriano em 1823, Finney começou a fazer os convites públicos muito tempo depois de os metodistas já terem feito desse método parte regular de seus encontros campais. Finney, entretanto, fez mais que qualquer outro para estabelecer os apelos como uma prática aceitável e popular do evangelismo americano.
Ele normalmente chamava os pecadores ansiosos até a frente da congregação para se sentarem no banco dos ansiosos. Ali, eles recebiam oração e geralmente ouviam um sermão individual. O apelo também foi uma das famosas novas medidas de Finney. Ele estava convencido de que os pastores poderiam produzir avivamento usando os métodos corretos e que chamar pecadores arrependidos à frente era necessário para tirar os pecadores do meio da massa dos ímpios para levá-los a uma renúncia pública de seus caminhos pecaminosos. Enquanto muitos abraçaram as novas medidas de Finney, outros estavam desconfiados da teologia que sustentava a prática. Finney acreditava que a morte de Cristo tinha tornado a salvação possível para todos. A depravação humana era uma atitude voluntária da mente, e não algo que tinha nascido conosco. A conversão, portanto, dependia da vontade humana ser convencida e se arrepender e confiar em Cristo. Isso aqui é um debate entre arminianismo e calvinismo, sobre a questão da perspectiva de como é que Deus salva o ser humano, né? De acordo com Finney, o apelo era uma ferramenta muito persuasiva para mudar a vontade humana. Ministros calvinistas como Azarel Nettleton rejeitaram a confiança que Finney tinha na capacidade humana e sua dependência do sistema de apelo, porque o Azarel era calvinista. Eles acreditavam que o ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa, o que é verdade, ele nasceu já caído a partir de Adão. Os pecadores eram incapazes de confiar em Cristo até que Deus mudasse seus corações. O historiador Lion Murray aponta que muitos oponentes ao apelo alegavam que o chamado para uma resposta pública confundia um ato externo com uma mudança espiritual interna. Ou seja, a pessoa podia externar que estava aceitando Jesus, mas internamente não aconteceu aquilo de fato, aquele novo nascimento. É isso que ele está querendo dizer. Além disso, diz Murray, o apelo efetivamente instituiu uma condição de salvação que nunca apontava para Cristo. Os críticos argumentaram que o evangelismo dessa forma resultou em uma falsa segurança, já que uma grande parcela daqueles que iam à frente para receber a Cristo logo apostatavam, ou seja, era aquela falsa conversão, que infelizmente acontece, né? Aquela massa de gente que vai à frente, nem todos de fato nasceram de novo, mas entre eles tem os que nasceram de novo, sim. A despeito das críticas, o sistema de apelo continua com força, tornou-se um artefato permanente no evangelismo americano. Só é preciso assistir a alguns poucos minutos de uma cruzada de Billy Graham na televisão para reconhecer que aquilo que um dia foi uma nova medida se tornou uma tendência dominante. A voz distinta de Graham chama em alto som: "Suba ali, desça aqui, eu quero que você venha. Se você estiver com parentes e amigos, eles vão esperar por você. Os ônibus vão esperar por você. Cristo percorreu todo o caminho da cruz porque ele o amava. Certamente você pode dar alguns passos e dar a sua vida a ele." Fecha aspas. Enquanto o local deixou de ser a remota Kentucky e se transferiu para os modernos estádios de futebol, e o meio de transporte evoluiu de carroças cobertas para ônibus fretados, o sistema de apelo resistiu. É caracterizada até hoje nas histórias de incontáveis cristãos que contam ter encontrado Cristo quando ficaram em pé, ergueram suas mãos, deram passos até a frente e chegaram ao altar, respondendo ao apelo. Ou seja, por mais que critiquem o método de apelo de chamar à frente, é inegável também que pessoas se convertem também fazendo esse ato. Pessoas realmente vão à frente porque o Espírito Santo já tocou neles, já gerou um novo nascimento, e eles foram à frente e mostraram publicamente essa fé, essa conversão. Tem aqueles que não, foi uma emoção, foi na verdade um momento de alegria, como Jesus fala na palavra das sementes, parábola das sementes, pode ser, mas de fato o apelo é um método bem prático e muito bom para a questão de chamar os pecadores à frente e fazê-los parte da congregação. E aqui, pessoal, está a informação desse artigo que eu li, está nesse site, você pode conferir lá também em outros artigos escritos sobre o assunto apelo, né? E se você não sabia por que a sua igreja faz esse tipo de chamamento à frente depois da pregação do pregador, está aqui. Uma das fontes e inícios desse método está aqui nessas informações que você acabou de ver comigo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também para saber o que você está achando desse vídeo e dessa série da história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.